O Superior Tribunal Militar está julgando um recurso apresentado por 8 militares do Exército contra a condenação pelos homicídios de um catador de lixo na zona norte do Rio de Janeiro em 2019. As mortes ocorreram durante um patrulhamento do Exército na área da Vila Militar, em Guadalupe. O recurso é julgado na última instância da Justiça Militar, que analisa crimes cometidos por militares no exercício da função. O caso foi em 2019 e teve repercussão nacional. O músico Evaldo Santos estava num carro com outras 4 pessoas, incluindo a mulher e o filho de 7 anos, a caminho de um chá de bebê, quando foi atacado pelos militares que teriam confundido o carro dele com o de bandidos. Segundo a perícia, 62 tiros perfuraram o veículo. 8 deles atingiram o músico, que morreu na hora. O catador de lixo, Luciano Macedo, que passava pelo local e parou para prestar ajuda, também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em 2021, a primeira circunscrição judiciária militar condenou por homicídio o tenente Ítalo da Silva Nunes, que chefiava a ação a 31 anos e 6 meses de reclusão, e os outros 7 militares a 28 anos. Eles também foram condenados por tentativa de homicídio, já que o sogro de Evaldo, que também estava no carro, foi atingido pelos tiros. No Superior Tribunal Militar, a defesa pede a anulação do julgamento ou que os acusados sejam absolvidos. Um disparo encontrado no automóvel da vítima, com pistola calibre 9mm, que não saiu do armamento dos militares. E de onde que veio isso? É o impacto de número 24? Outras 4 perfurações com calibres que sabe-se Deus de onde partiram. O local era de conflito, o local estava em pleno conflito e eles haviam deixado, aliás, estavam o dia inteiro no combate. Já o advogado de acusação disse que a defesa não apresentou provas e que os réus deram versões diferentes sobre o caso. Tudo que a defesa fez foi criar teses, e aí quando eu digo teses, excelências, é porque é no plural. Porque a defesa, que não foi desde o início representada pelo Dr. Rodrigo, apresentou 4 teses ao longo do processo. A verdade, ela é uma só. Mas os réus apresentaram 4 versões diferentes. No julgamento, eles chegavam a sustentar que as vítimas eram ligadas aos traficantes. E a gente vai direto lá para o Superior Tribunal Militar falar com a repórter Viviane Novaes, que está acompanhando esse julgamento. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. O relator ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira começou a ler o relatório agora há pouquinho. Por mais de 2 horas, os 15 ministros do STM analisaram as chamadas preliminares. O ministro Arthur Vidigal, por exemplo, defendeu a nulidade do processo, alegando que há um só advogado para todos os réus e que os policiais têm funções diferentes na PM. O que isso quer dizer? Alguns mandaram atirar, outros obedeceram, o que faria diferente na questão da pena. Mas esta preliminar foi rejeitada pela maioria dos ministros. Pelo rito, depois do voto do relator, cada ministro irá pronunciar o próprio voto. E isso se não houver um pedido de vista. E aí, neste caso, o julgamento seria retomado em uma outra data. Flávia.